Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre o Superior Tribunal de Justiça. A gente ainda está falando da organização dos poderes, Poder Judiciário, Superior Tribunal de Justiça é a bola da vez. Matéria tranquila, sossegado. A gente vai falar da estrutura e da competência do STJ. É exatamente o que esse gráfico aqui propõe. Olha só. STJ, competência, STJ, composição, a sua estrutura, como ele é, como funciona. Então vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça, segundo a Constituição da República, todo o regramento constitucional sobre a sua existência está aqui, artigos 104 e 105. Por que regramento constitucional? Porque existe um regramento infraconstitucional falando do Superior Tribunal de Justiça. Mas para a gente, neste momento, agora, a gente vai conversar justamente sobre o que a Constituição fala do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a previsão da composição e da competência do STJ. O artigo 104 estabelece regras básicas de composição. É aqui que a gente vai descobrir quantos são os ministros, quais os requisitos para ser ministro do STJ, como eles chegaram até lá, né? Função primordial do STJ é proteger a unidade da legislação federal. Olha que interessante. Quando a gente falou do Supremo Tribunal Federal, a gente verificou que a competência principal do Supremo Tribunal Federal é ser guardião da Constituição, proteger a Constituição, tutelar a Constituição. Agora a gente encontra aqui o STJ com a obrigação principal de tutelar, proteger a unidade da legislação federal, proteger as normas federais. Quando houver, por exemplo, conflito de legalidade entre normas, quem vai decidir é o Superior Tribunal de Justiça e não o STF. Porque o STF ele vai discutir controle de constitucionalidade, conflitos de constitucionalidade, ao passo que o STJ vai discutir os conflitos de legalidade, conflitos de normas, conflitos aparentes de normas infraconstitucionais. Beleza? Sussa, tranquilos? Olha só, o que a gente tem aqui? Composição do STJ, como ela é feita, quantos membros, como se tem acesso a esse órgão para ser ministro lá, né? Quantos ministros eu tenho na composição do STJ? 33 ministros. São 33 ministros para o STJ. Não há suplente, mas há substituição por convocação. Eu posso chamar um ministro, eu posso chamar um juiz de um TRF, de um Tribunal de Justiça, para fazer uma substituição esporádica lá no STJ. Então a gente tem 33 ministros. Olha só, o STF são 11, e aqui eu tenho 3 vezes mais, são 33 ministros. Quem são esses ministros? Cidadãos brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Mais de 35 anos e menos de 65 anos. Notável saber jurídico e reputação ilibada. 1/3 dos ministros do STJ, desses 33, 1/3 vem dos tribunais regionais federais. 1/3 vem dos tribunais de justiça. E 1/3 vem da OAB e do MP. Para ser ministro do STJ, não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro, pode ser o nato ou naturalizado, tá? Aqui está brasileiro nato, mas não são brasileiros natos. Vou até corrigir já. Deixa eu arrumar aqui. Dentre cidadãos... Vamos lá, cadê o cursor? Tá aqui. Cidadãos brasileiros apenas, tá? Vamos lá. Escolha entre cidadãos brasileiros. Pode pôr aí nato/naturalizado. É diferente do STF. No STF só o brasileiro nato, tá? Então esses cidadãos brasileiros natos ou naturalizados, eles já são juízes, na verdade eles são desembargadores dos tribunais regionais federais
Ou eles são desembargadores dos tribunais de justiça, ou eles vêm da advocacia ou do Ministério Público. A composição desses 33 ministros ela é paritária. Justiça Federal, Justiça Estadual, Advocacia e MP. Escolha entre brasileiros natos e naturalizados após aprovação do Senado por maioria absoluta. E a nomeação se dá pelo presidente da República. Ou seja, não tem concurso público para você ser ministro do STJ. Não existe isso. Existe concurso público para você ser juiz federal. Existe concurso público para ser juiz estadual. Existe concurso público para ser membro do Ministério Público. E existe a prova da OAB. Mas concurso público para chegar direto no STJ não vai rolar. Não tem. Beleza? Sussa, tranquilos? Composição tranquila, né? Quando a gente fala sobre 1/3 dos membros do STJ tem origem na OAB e tem origem no MP, a gente está falando das regras do 5º Constitucional. Tudo bem que 1/3 não significa 1/5, né? Mas a ocupação de 1/3 dos cargos pela OAB e pelo MP segue as regras previstas no 5º. Mais de 10 anos de advocacia, né, o notório saber jurídico, membro do MP com mais de 10 anos de atividade no Ministério Público, lista sextupla, depois lista tríplice, com a indicação do presidente da República. Não é a 5ª vaga, mas é 1/3 das vagas serão providas dessa forma. Beleza? Por isso que eu coloquei aqui o 5º Constitucional, porque as regras, os requisitos também se aplicam ao STJ. O ministro do STJ precisa ser bacharel em Direito? Não, basta saber jurídico. Veja só, não tem concurso, mas tem origem na magistratura, advocacia e MP, esses últimos com mais de 10 anos de atividade. É indicado pelo presidente da República e aprovado pela maioria absoluta do Senado. Então, o ministro do STJ precisa ser bacharel em Direito. Não basta ter saber jurídico. É diferente do STF. No STF, eu não preciso ser bacharel em Direito. Eu tenho que, lá no STF, é necessário ter notável saber jurídico. O STJ é diferente. Você precisa ser bacharel em Direito. Não basta só o notável saber jurídico. Por que você precisa ser bacharel em Direito? Porque a origem dos ministros do STJ é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual, é da OAB ou é do MP. E isso quer dizer o seguinte, para você exercer quaisquer dessas profissões, magistratura, MP e advocacia, necessariamente tem que ser bacharel em Direito. Beleza? Sobre a competência do STJ, assim como a competência do STF, nós temos uma competência originária e uma competência recursal. Uma competência originária e uma competência recursal. A competência originária do STJ está prevista aqui no artigo 105, inciso 1 da Constituição. São aquelas ações que eu vou ajuizar diretamente no STJ. Por exemplo, uma ação penal contra um governador de estado, direto no STJ. Por isso é uma competência originária. E a competência recursal, artigos 105, inciso 2 e inciso 3, que vão falar dos recursos que podem chegar no STJ. Você ajuizou a ação lá na Justiça Comum da sua cidade e aí, de repente, você está recorrendo para o Superior Tribunal de Justiça por alguma razão. Vamos falar primeiro da competência originária do STJ, aquelas ações que você ajuiza diretamente no Superior Tribunal de Justiça. É competente o STJ para processar e julgar nos crimes comuns governadores de estado e do Distrito Federal. Então, para aqui, ó. Deu sono no cabeça já, o cabeça está moído. Mas vamos lá. Crimes comuns em que são acusados governadores, por exemplo, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, né, que está lá enroladíssimo numa onda de corrupção, Pezão, Geraldo Alckmin, enfim, é uma galera sem limites, né? Eles estão todos enrolados na Operação Lava Jato. As ações contra eles vão para onde? No STJ. Por quê? Porque eles são governadores.
né? O Sérgio Cabral, se estivesse no cargo, seria processado no STJ, mas como ele já não está no cargo, ele é processado na Justiça Comum de primeiro grau. O Pezão, que é o governador do Rio de Janeiro, se ele for processado por alguma razão, ele vai ser processado diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Então, essa competência originária para crimes comuns, como estelionato, corrupção, homicídio e por aí vai. Vai tudo para o STJ. E nos crimes de responsabilidade, ou seja, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, desembargadores de tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e tribunais regionais do trabalho, membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Veja que a lista de autoridades que são julgadas pelo STJ é bem grande. Governadores, membros do MP da União, desembargadores de tribunais de justiça, desembargadores de tribunais regionais federais, desembargadores de tribunais regionais do trabalho, juízes do TRE. Toda essa galera, se for processada por crime comum ou por crime de responsabilidade administrativa, será julgada pelo STJ, além do governador de estado. E olha só, está escrito aqui governadores, não está escrito vice-governador. Fica esperto, hein? Fica esperto porque na tua prova o examinador vai jogar um vice-governador e não tem previsão. Ó, nos crimes comuns, os governadores dos estados e Distrito Federal. Não falou do vice. Ainda na competência originária do STJ, os mandados de segurança e habeas corpus contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do próprio tribunal. Mandado de segurança e habeas datas vão direto para lá. Ajuizar habeas corpus no STJ, quando a autoridade coatora ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou seja, governador, desembargador, membros de tribunais de contas estaduais, membros do MPU que atuam em tribunal e por aí vai, né? Além deles, ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição. Ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Perceba que é um raciocínio muito parecido com aquelas do STF. Prevalece a competência do STJ sempre fazendo uma ressalva em relação à competência da Justiça Eleitoral, que é uma justiça que a competência dela acaba prevalecendo em relação às demais. Por isso que a gente chama de justiça especial, né? Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvados o que está no inciso 2, artigo 102, inciso 1, letra O da Constituição, que fala da competência originária do STF para determinados conflitos entre tribunais superiores, por exemplo. Bem como entre tribunais e juízes a ele não vinculados, ou entre juízes vinculados a tribunais diversos. Digamos que um juiz do estado de Santa Catarina está discutindo competência com um juiz do estado do Rio Grande do Sul. Quem vai definir esse conflito de competência é o STJ. Se a gente tiver, por exemplo, um Tribunal de Justiça do Mato Grosso discutindo competência com um juiz federal ou com um Tribunal Regional Federal, quem vai decidir essa competência é o STJ, tá? Nas revisões criminais e ações decisórias dos seus próprios julgamentos, a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade das suas decisões e os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do DF, ou entre as do DF e da União, tá? São competências originárias do STJ. Tem mais. Mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuada a competência do STF, da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, além da Justiça do Trabalho. Ou seja, quase nada, né?
Homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur a cartas rogatórias. Essa era uma competência que estava situada no STF, como competência originária. Houve uma alteração constitucional e passou isso para o STJ. Então, competência para homologação de sentença estrangeira, está aqui. Agora a competência, agora não, já faz algum tempo, né? A competência é do STJ. E a competência recursal, como é que fica? Olha só. Tem competência recursal para processar e julgar em recurso ordinário. Lembro que lá no STF também tem o ordinário, o ROC, recurso ordinário constitucional. Aqui também tem o recurso ordinário, só que é o recurso ordinário para o STJ. Recurso ordinário para o STJ em caso de habeas corpus decidido em única ou última instância pelo Tribunal Regional Federal ou pelos Tribunais de Justiça e também do DF, quando a decisão for denegatória. Como é que funciona isso? É possível ajuizar um habeas corpus contra um ato de um juiz, tá? Um juiz estadual. Quando eu ajuizo um habeas corpus contra ato de juiz estadual, eu ajuizo diretamente no Tribunal de Justiça. Então o Tribunal de Justiça foi a única instância judicial para poder discutir aquele HC. Se a decisão do HC for denegatória, ou seja, está me negando o direito do HC, eu posso recorrer com o recurso ordinário lá para o STJ. Esse é um exemplo, né? Os mandados de segurança decididos em única instância pelo TRF ou pelos tribunais de justiça, inclusive do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. A mesma coisa que a gente aplicou para o HC, a gente aplica aqui para o mandado de segurança. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.